Todos. Estamos aqui com o professor Renato Moraes, né, que vai fazer a exposição hoje à tarde sobre cláusula rebus sic stantibus e justiça contratual. Ele é autor de um livro já tradicional pela editora Saraiva, né, então é mestre em Direito Civil pela USP, depois fez doutorado e pós-doutorado em Filosofia pela Federal do Rio de Janeiro. Então, o professor Renato, ele subiu de nível, né? Na hierarquia celeste, Dante, né, diz que no topo estão os filósofos, né, e logo abaixo dos filósofos, os civilistas. Né? O professor Renato então, teve a sabedoria, né, de galgar aí o mais alto nível, mas não é possível ser bom civilista sem conhecimento de filosofia, de teoria, porque o direito civil é muito afeito ao cotidiano, né? E essa ideia de justo concreto é uma ideia muito cara para o direito civil. Quero, então, registrar a presença do professor Roberto Paulino, nosso colega da UFPE, os colegas do Mato Grosso, Renata e Bruno, o nosso doutorando aqui da UFPE, Mário Godoy, e o doutorando da USP, né, o Cícero, né, que é magistrado na Bahia, né, que também está prestigiando o nosso encontro hoje à tarde. Então, professor Renato, fique à vontade, né, para iniciar a sua exposição, e aí depois a gente vai para as perguntas e os debates. Tá ótimo. Olha, se caso você queira, o professor Venceslau, olha, gente, antes de tudo, um prazer estar com os senhores, com a senhora, né? Quer dizer, é uma alegria, fico muito honrado pelo convite do professor Venceslau, né? E para falar desse tema, né, que eu acho que é assim, muito importante, acho que seria, claro, a gente aqui está num nível, né, de um grupo de pesquisa, então eu posso também tratar da coisa de uma maneira que eu acho que assim é mais interessante. Professor Venceslau, caso o senhor deseje, é que aqui no meu computador eu estava tentando transmitir uma apresentação, que não é que ela seja necessária, não faz falta, mas eu mandei para o senhor, professor Venceslau, se quiser passar, pode ajudar só para ter uma ordem para os senhores, né, para os senhores e para as senhoras, sobre a cláusula rebus. Eu acho que aqui, para mim, o que me interessaria principalmente, vamos dizer assim, por que eu fui me adentrar a estudar a cláusula rebus sic stantibus, né, por que ela me chamou a atenção e um pouco o que eu descobri a partir desse estudo, vamos dizer assim, né. Então, quando eu resolvi estudar a cláusula rebus, eu fui em parte motivado por um estudo que eu fazia na época de filosofia do direito, que eu estava muito influenciado por um autor que o professor Venceslau deve conhecer, que é o Michel Villey. Né? Eu lia muito Villey, né? Eu gostava dele, né? E ele tinha uma ideia que o direito é o justo no caso concreto. Essa é a ideia dele, o direito é a própria coisa justa. Então, depois eu realmente comprei essa noção dele, mantive, escrevi inclusive artigos e alguns trabalhos sempre com essa ideia, que, vamos dizer assim, é que o juiz e as partes que estão envolvidas numa determinada demanda, né, ou mesmo num determinado relacionamento jurídico, o direito vai ser aquilo que é o devido para cada parte, aquilo que é o devido para cada um. Né? O objeto da justiça, no sentido que a virtude da justiça é a virtude que leva cada um a dar ao outro o seu direito, a famosa definição de Ulpiano, que a gente encontra no Digesto Romano, que essa definição foi inclusive usada na filosofia posteriormente, né? Ela foi tomada como Tomás de Aquino, por exemplo, usa essa definição de Ulpiano para tratar de justiça, e eu acho muito interessante, né? Porque, vejam, aqui eu vou até escrever no chat, porque eu quero salientar isso, né? Que às vezes a gente vê essa tradução de uma maneira diferente, né? É a vontade constante e perpétua de dar a cada um o seu direito. Por que eu coloco isso? Porque vejam que é muito comum que a tradução, e como se sabe, traditore, né? O tradutor sempre trai um pouco, é muito comum que se traduza como que a justiça é a vontade constante e perpétua de dar a cada um o que lhe é devido, dar a cada um o seu. Não está totalmente errado, mas quando nós lemos no texto romano, o Ulpiano ele diz:
voluntas constans et perpetuas, usque ius sum tribuire. Ius sum tribuire. Dar a cada um o seu direito. Então, o ius é a ideia de justiça, aquilo que é devido. Isso é o direito no sentido mais básico. Bom, então isso era uma ideia que me martelava a cabeça e eu fui estudar direito contratual, porque era uma coisa que eu gostava, me interessava. E no direito contratual, a cláusula rebus sic stantibus, ela sempre me pareceu assim, vamos dizer assim, instigante, porque de fato era a ideia que você tinha de equilibrar uma relação contratual de longo tempo, né, de longo prazo, que por um motivo inesperado teria ficado desproporcional à prestação. Então, a cláusula rebus ela dava as duas possibilidades, ou a resolução do contrato ou o reequilíbrio. Então, eu falei, isso daqui é uma situação em que está se buscando no direito contratual vamos dizer assim, um equilíbrio que é esse justo no caso concreto. Então, foi assim que eu entrei na cláusula rebus e comecei a estudar, de fato, né, tudo que havia sido escrito sobre ela, nos vários autores, e depois eu também fiz uma pesquisa jurisprudencial, que na época, quando eu fiz, minha pesquisa de mestrado, posso dizer que tudo que havia sido publicado no Brasil em revistas especializadas, na época a gente usava revista, né, de jurisprudência, tudo que havia sido publicado sobre revisão de contratos, eu examinei, de qualquer tribunal, né, quer dizer, qualquer sentença que tinha saído, seja a RT, a revista dos vários tribunais, né, tudo eu tinha examinado. Então, tinha dado mais ou menos uns 300 casos, né, no Brasil. E examinar os casos me abriu os olhos para uma série de coisas. Professor Venceslau, talvez a gente possa agora ver a apresentação. Que primeiro eu gostaria de comentar um pouco, vamos dizer assim, como se foram surgindo explicações que justificassem, vamos dizer assim, essa alteração do contrato. Então, vou comentar um pouco a evolução histórica, alguns casos famosos de revisão contratual e, no final, os fundamentos para ela. Tá? Então, podemos ir para frente, professor Venceslau? Primeira justificativa que houve para a cláusula rebus para esse equilíbrio contratual foi a cláusula rebus, que surgiu no direito medieval através desses três autores, né, três grandes nomes da escola dos glosadores e dos pós-glosadores. Bartolo, o que está no meio, né, Acúcio, Bartolo e Baldo. Bartolo é considerado um dos maiores juristas de todos os tempos. Acúcio era chamado, né, da luz do direito. Esse pessoal todo estudou e deu aula em Bolonha. E toda essa escola de Bolonha que a gente conhece, que foi o renascer do direito romano na Idade Média, o momento ápice, veio com eles. E esses autores, eles são os primeiros a usar a expressão rebus sic stantibus. E para eles se tratava de um princípio inerente ao contrato. Então, não se trata de que as partes tivessem previsto que se mudasse muito a relação, vamos dizer assim, a onerosidade se deveria refazer, ou que a lei determinasse, não, nada disso, né? Era um direito também daquela época, principalmente de juristas, também de julgadores, né? Então eles queriam resolver casos concretos. Esses autores, eles procuraram utilizar no direito romano o método dialético próprio dos escolásticos. Vocês vejam que eles são contemporâneos, Acúcio, por exemplo, né, contemporâneo aos grandes escolásticos na filosofia. Bartolo é um pouco depois deles, mas também alguém que pega todo esse método. Então, eles usaram, né, a lógica, a dialética medieval e aplicaram no corpus juris civilis através de comentários e de glosas. E, então, nessas glosas, ao tratar de certos casos, né, por exemplo, uma doação que a pessoa se tornou indigna, ou uma pensão que a mulher se casou com outro depois de ter ficado viúva, ou um contrato em que o objeto pelo qual havia sido feito a celebração tivesse desaparecido. Então, para tudo isso, eles foram dizendo que rebus sic stantibus, se as coisas, que o contrato havia sido celebrado, rebus sic stantibus.
se as coisas permanecem como estavam. Uma vez que elas se alteraram, já não caberia o devedor prestar no sentido que tinha sido determinado. Então, é um conteúdo flexível e uma aplicação não sistemática. Não se definia o conteúdo da cláusula, tá? Assim que surgiu a nossa figura. Então, vocês vejam, né? Ela está no século XII, século XIII, a gente pode dizer, mas eu acredito que no próprio direito romano nós já vemos certos vestígios da cláusula rebus no próprio Corpus Juris Civilis, né? E nós temos o famoso situação do Sêneca, que o Sêneca, ele usa um exemplo. Sêneca é da época de Nero, então, primeiro século depois de Cristo. Ele dá um exemplo que depois ficou justamente famoso, né, que uma promessa, ela está sujeita a que as circunstâncias não mudem. E ele comenta, né, que se algum de nós recebesse armas em depósito, em princípio, a gente deveria devolver essas armas àquele pessoa ao depositante, né? Porém, se esse depositante se tornasse um inimigo do Estado e nós soubéssemos que ele desejaria usar as armas para promover uma revolução, então já não caberia nós devolvermos a ele. A promessa, no caso um contrato de depósito, já não deveria ser cumprido como havia sido celebrado. Então, Sêneca fala isso em obras de moral, de ética. No direito, isso vai entrar pouco a pouco, vamos dizer assim, uma formalização. Então, a primeira foi a cláusula rebus. Professor Venceslau, por favor, a próxima. Teoria da pressuposição, gente. Aqui nós já entramos num outro momento. Em termos de direito. O anterior que eu mostrei para vocês é a época medieval, dos glosadores e dos pós-glosadores. Aqui, o Windscheid, ele é um nome importante de uma outra escola que, em termos de história do direito, é absolutamente fundamental, que é a pandectística, né? Pandectística, eu acho que, vamos dizer assim, é um momento mais alto de estudo do direito na modernidade, né? Onde se tentou chegar mais longe. Se a época medieval tinha como base a filosofia a filosofia escolástica, os métodos escolásticos, a pandectística ela vai ter doses de Kant e de racionalismo, né? Então, tudo isso está ali. E também, curiosamente, a pandectística, vocês sabem isso tão bem quanto eu, né? Pandectística, o nome da escola vem das pandectas, e as pandectas é o nome grego do digesto. Então, vocês vejam que também é outro momento importante na história do direito civil, que está marcado por uma recuperação do direito romano. Isso me parece interessante. Todos os grandes, vamos dizer assim, estudiosos, épocas em que nós temos assim um grande aprofundamento, um avanço efetivo no direito civil, se retorna aos romanos. É curioso. Hoje a gente está talvez fazendo o caminho oposto, e o que eu não acho que seja muito promissor, né, em termos de aprofundamento e de construção teórica, né? Seja como for, o Windscheid, então, ele vai se deparar com o problema do contrato que se tornou desequilibrado e vai buscar uma solução para ele no âmbito da teoria da visão da pandectística. Ele e outras figuras que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Então, o Windscheid, ele dizia que o que havia nos contratos era a pressuposição, que se trata do quê? Uma condição não desenvolvida. Uma condição num contrato, ela é expressa. Então, o Attalá, se eu não estou em erro, eu conheci o Attalá quando ele fez direito na São Francisco. É isso, Attalá? Você fez direito na São Francisco, você é da turma do Galo, desse pessoal todo, né? Então, eu lembro do Attalá daí, mas há muito tempo. Eu não sei se você lembra de mim, Attalá. Mas, seja como for, né? A condição, né? Vocês tiveram aula com o Antônio Junqueira? Não foi com o Junqueira que vocês tiveram? Não foi com o Bittar, né? Vocês tiveram aula com o Bittar. Então, seja Bittar e Junqueira, mas um prazer enorme estar aqui com você. O Venceslau me convidou aqui. Tá ótimo, tá. Passou a entrar com atraso, mas estava com as crianças aqui para tá ótimo. Prazer enorme, professor. Né? Mas gente, a pressuposição é uma condição desenvolvida. Uma condição ela é expressa, né? Então, eu combino com o Attalá que eu vou comprar o apartamento dele se o preço da bolsa baixar. Eu não sei, né? Qualquer condição que a gente fizer. Claro que a condição tem que estar expressa. A pressuposição, dizia o Windscheid,
ela é como se fosse uma condição, só que ela não foi expressa. Ela está lá. Pode ser alguma vez expressa, mas isso não altera o fato dela ser uma pressuposição, ou ela é tácita. Ou seja, quando eu faço um contrato, de algum modo, ele vai estar ali. É um termo médio, ele vai dizer, entre a condição e o motivo. Porque o motivo, ele existe psicologicamente, mas não produz efeitos jurídicos. Né? Não produz. A condição, ela é expressa. A pressuposição não precisa ser expressa, mas ela produz efeitos ao contrário simplesmente do motivo. Então, claro, há um grau de subjetividade. Quando foi feito o Código Civil alemão, nos debates anteriores, se estudou se a pressuposição deveria ou não entrar expressamente no Código. E a escolha da comissão foi que não, porque eles temeram que a pressuposição fosse representar vamos dizer assim, uma exceção e algo que desestruturaria todo o direito contratual. O Entscheid, ele faz, então, uma profecia que ficou célebre. Ele diz, a pressuposição, se você a expulsa pela porta, ela vai entrar pela janela. E, de fato, diria que isso é uma constante na cláusula rebus, na alteração do contrato pela alteração das circunstâncias negociais. Há momentos em que se nega em termos assim, não se coloca na lei, diz que ela não cabe, mas ela sempre reaparece. E, para mim, isso não é à toa. Depois, no final, eu vou tentar explicar para vocês o que eu acho que acontece. Então, essa é a segunda formulação, né, que a gente pode dizer, para dar um fundamento para a alteração dos contratos. Por favor, professor Venceslau. A teoria da base do negócio jurídico, famosa. Ela fica mais famosa ainda por Karl Lares, que eu já vou falar para vocês dela. Ela começa com a ideia da base subjetiva do negócio jurídico. Então, Ottermann, esse jurista alemão, em 1921, formula essa teoria, que ela procura ser, vamos dizer assim, mais rigorosa do que seria a pressuposição. Pressuposição se explica pouco, então, um termo médio entre condição e motivo. Já a base do negócio, o Ottermann vai dizer que qualquer contrato ele tem uma representação mental ou esperança de ambos os contratantes, pela qual ambos deixaram-se guiar ao concluir o contrato. É como se no momento em que nós celebramos, além de haver aquilo que nós escrevemos, né, no contrato, há também uma concepção do mundo ou de como vai estar a economia, certas condições, mesmo políticas, muitas vezes, né, que aquilo tudo se mantém. E as duas partes, isso é importante na teoria da base, as duas partes estão cientes com relação a isso. Se essa representação mental for própria só de uma das partes, não acontece a base subjetiva do negócio. Mas se ambas as partes estão em comum acordo com certas condições, então eu tenho a base subjetiva. Caso essa base se rompa, seja destruída, o negócio se torna ineficaz. Essa expressão, ineficaz, é interessante isso, né? A solução que ele dá, né? Quer dizer, o que até então tinha sido pago está perfeito, mas não há uma modificação. O contrato se torna ineficaz. Essa era a teoria da base do negócio do Ottermann. Por favor, professor Venceslau. E a base objetiva, Karl Lares, ele escreveu um livro a respeito disso, ele também defendeu essa teoria no manual dele de direito civil, que ficou também uma obra muito estudada, né, na Alemanha. Então, ele aceita a ideia da base subjetiva do Ottermann e ele acrescenta a base objetiva. Vejam que na base subjetiva é a representação mental que as partes têm, ou a esperança. Então, é uma situação subjetiva. O Lares vai dizer o seguinte: conjunto de circunstâncias e estado geral de coisas cuja existência ou subsistência é objetivamente necessária para que o contrato, segundo o significado das intenções de ambos contratantes, possa subsistir como regulação dotada de sentido. Aqui vocês vejam
isso é típico, né, dos juristas dessa época, há muitos aspectos aqui que são meio abertos. Não tem jeito, né? Por mais que você tente fazer uma ciência, vamos dizer assim, você tem muitos aspectos que estão abertos. Quer dizer, objetivamente necessário. O que significa isso, né? Objetivamente necessário. Para que o contrato, segundo o significado das intenções de ambos os contratantes. Então, ele é objetivamente necessário, segundo as intenções dos contratantes. Vocês vejam um elemento objetivo e subjetivo juntos, né? E uma regulação dotada de sentido. O que isso significa? Então, a base objetiva para o Larens, ela desaparece. Quando a relação de equivalência foi destruída, a gente já vai ver alguns exemplos, então, um contrato, em princípio, traz equivalência. A equivalência desapareceu, foi destruída. Então, o contrato já não é mais uma regulação dotada de sentido, né? Ou outra situação, quando a finalidade objetiva comum do contrato tornou-se definitivamente inatingível. Tá? Então, seria isso. Eu contratei alguém para fazer uma certa coisa e essa tarefa, por exemplo, é proibida por lei a partir de um certo momento. Contratei alguém para fazer uma certa dança ou para vender um produto e esse produto desaparece, né? Ou, por lei está proibido, ou se torna impossível, sei lá. Então, nessas circunstâncias, seria uma desaparição da base objetiva. Próximo slide, por favor. Então, ela teve muita força, viu, essa teoria, em termos teóricos, mas eu vou dizer para vocês, me parece difícil de conseguir aplicar tanto a pressuposição como a base subjetiva, como a base objetiva. Quer dizer, não difícil de aplicar. O problema de você buscar uma equivalência dos contratos sempre vai estar aí. Sempre você vai atrás, vai querer resolver esse problema. Mas aplicar teoria e justificar através dessas teorias sempre me parece que vai ser difícil. Não é à toa que nenhuma delas teve uma longa duração. Eu vou comentar um pouco depois com vocês sobre isso. Teoria da imprevisão. Se a pressuposição e a base do negócio são teorias alemãs, germânicas, a teoria da imprevisão surgiu na França. Por isso, até que no Brasil, no começo do século XX, era o principal modo de você, né, o modo de você explicar, né, a alteração dos contratos. No Brasil, a teoria da imprevisão foi a mais utilizada. Até tem um livro, primeiro livro no Brasil escrito sobre isso, chama Teoria da Imprevisão. E essa teoria, ela surge, curiosamente, não num contrato civil, mas num contrato administrativo. Então, é a concessão de gás da cidade de Bordeaux, né? Então, em 30 de março, né, havia essa concessão, né, e o Conselho de Estado, nessa data, comentou que poderia sim haver. Eu já vejo para você, Mário, eu tinha o nome aqui, eu esqueci, eu já pego para você o nome desse livro, né? É um jurista bom, em um minutinho eu já pego, tá? Então, em 16, houve uma sentença do Conselho de Estado, que é um tribunal administrativo, permitindo que houvesse a revisão desse contrato de gás, de concessão de gás dessa cidade. Então, vocês vejam, né? 1916, nós estamos no meio da Primeira Guerra Mundial. No decorrer da guerra, houve um aumento excessivo do preço do gás e, por isso, né, a concessionária solicitou a alteração que, inicialmente, o Estado negou, mas depois o Conselho de Estado permitiu. Posteriormente, né, a Lei Faliot, de 18, foi uma modificação por lei das prestações contratuais. Então, vejam que na França nós tivemos uma solução pela via legal e pela via administrativa. Nós não temos uma solução na França em termos, vamos dizer assim, dos tribunais civis no século XIX e começo do século XX que permitissem a alteração do contrato. Há um caso muito famoso de um canal, né, a permissão de uso da água de um canal que havia sido celebrado no século XVIII, antes da Revolução Francesa, e que, posteriormente, claro, né, esse contrato ficou absolutamente obsoleto. Mais de 100 anos depois,
a parte que o dono do canal, né, pediu para ser revisado o contrato e o tribunal negou, apesar de ter passado séculos. Então, vocês veem que na França havia realmente o apego ao contrato celebrado com a ideia de que era a vontade das partes e não se poderia alterá-lo. Isso valeu durante todo o século XIX, só no século XX vai haver essa teoria, e na França não houve nada parecido com a pressuposição de um Deschide. Mas, então, por lei, seria permitido você fazer essa alteração contratual, tá bom? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, fique à vontade para me perguntar, né? Aqui o interessante é a gente efetivamente discutir sobre tudo isso. Próximo, por favor, Venceslau. Então, Alemanha, pressuposição, base do negócio. Teoria da imprevisão, França. E na Itália, nós temos a onerosidade excessiva. Código de 42 italiano, artigo 1467, estabelece: nos contratos de execução continuada ou periódica, ou de execução diferida, se a prestação de uma das partes torna-se excessivamente onerosa por verificarem-se eventos extraordinários ou imprevisíveis, a parte que deve tal prestação pode demandar a resolução do contrato. Então, vejam, muito parecido, Mário, o nosso código provavelmente se inspirou no código italiano, sim. Só que o nosso código, além disso, colocou a necessidade de que a outra parte saiba, né, a outra parte tenha consciência, né, da imprevisão, que seja dupla. Há um desacordo doutrinal grande na Itália a respeito dos requisitos desse instituto. Contratos de execução continuada ou periódica. O que significa isso exatamente, né? No caso aqui, eles falam continuada ou periódica, né? Ou de execução diferida. Então, marquei para fazer o contrato daqui a 6 meses. Nesse meio tempo, houve um fator que desestabilizou. Se a prestação de uma das partes torna-se excessivamente onerosa. Então, para uma das partes, também, já sei, aqui no Brasil, o que se exigiu, aqui não está, na Itália não, é o chamado efeito gangorra. No Brasil, uma parte precisa perder e a outra precisa ganhar. Isso é o chamado efeito gangorra. Então, a perda excessiva, ela tem uma contraposição no ganho excessivo. Para a Itália, não há necessidade de haver o efeito gangorra. Basta que tenha se tornado excessivamente oneroso para uma das partes, já é suficiente para haver a incidência desse artigo. Então, a parte que deve tal prestação pode demandar a resolução do contrato. Vejam que na lei italiana não se fala do reequilíbrio. É só a resolução. Só a resolução. E como aconteceu na Itália, como acontece no Brasil também, você tem muita discussão a respeito do que significa cada um desses requisitos. Vocês vejam que é uma tentativa, normalmente quando se procura legislar a cláusula rebus, é isso que se tenta fazer, né? Você põe os requisitos em que, se eles se derem, cabe a revisão. Não é fácil isso. Em parte está certo o que os medievais pensavam, e o Deschide também, que a cláusula rebus, eu diria para vocês, estou usando cláusula rebus, que é como eu gosto, eu vou explicar também por que eu uso esse nome. Mas seja a cláusula rebus ou qualquer, esse reequilíbrio contratual, ele sempre vai ser algo assistemático. É muito difícil você prevê-lo legalmente. É muito difícil. E por mais que você preveja, na aplicação você sempre vai ter certos problemas. É isso que eu defendo, é assim que eu entendo, tá? Próxima, Venceslau, por favor. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Como eu disse, fiquem à vontade, hein? Aqui nós vamos ver alguns casos, né? Então, esse é o caso famoso que eu tinha falado para vocês da França. O caso do canal de Crapone. Eu falei errado, século XVI, hein? Então, foi a construção e manutenção de canal de irrigação em troca de uma prestação anual. Em 1778, houve um relatório indicando que o preço precisaria subir para o canal se manter. E o pedido de revisão, em 1873, foi negado. Então, 300 anos depois, sendo que a França passou por tudo o que passou. Século XVI, a França era uma monarquia absoluta.
teve a Revolução Francesa, Napoleão, tudo que você quiser. Em 1873 foi negado o pedido de revisão. Esse é um caso um pouco paradigmático, um pouco exagerado, eu diria até para vocês. Sem dúvida, uma influência da exegese francesa. A França é engraçado, né? Ainda que ela não tenha, ao menos, você não tem autores positivistas em termos de, vamos dizer assim, teóricos, a França acabou sendo um país profundamente positivista. Vocês lembram do que o Napoleão desejava, né? Ou os comentaristas, né? A escola dos comentaristas do Código, né? Eu não ensino direito civil, eu ensino o Código Napoleônico, dizia um professor famoso. Buscava-se fazer um código que não precisaria de interpretação, seria simplesmente aplicado. Gente, isso é totalmente impossível, né? Hoje a gente sabe disso. Na época já era. Não há código perfeito, não há modo de você prever todas as circunstâncias como queriam os juristas franceses de então. Então, esse é o canal de Craponne, um dos casos mais famosos que nós temos, né, de cláusula rebus sic stantibus, que deu errado, né? Deu totalmente errado porque não se aceitou, né, a revisão. Só ver uma coisa aqui que eu acho que é interessante. Depois eu já pego para vocês, vou trazer toda essa história, né, da posição da doutrina. Pronto. Né? Primeiras manifestações. Né? Então, daí já passo para vocês aquela pergunta que fez o Mário. É um autor famoso, e na hora que eu falar, vocês vão saber quem é, né, que escreveu esse primeiro livro. Arnaldo Medeiros da Fonseca, gente. Arnaldo Medeiros da Fonseca, Caso Fortuito e Teoria da Imprevisão. Esse é o primeiro livro, primeira monografia sobre teoria da imprevisão. E o segundo é de um professor da USP chamado Paulo Carneiro Maia. Tá? Então, Arnaldo Medeiros da Fonseca, o primeiro autor sobre teoria da imprevisão. Então, outros casos importantes, gente. Canal de Suez. Ficou famoso porque aqui entrou direito continental, a gente chamaria de direito anglo-saxão. Então, em 1967, o canal de Suez foi fechado pelo governo egípcio. E o que aconteceu? Claro, um aumento do preço do petróleo, porque o petróleo do Golfo Pérsico ele era levado até a Europa através do canal de Suez. Então, os petrolíferos, né, navios petrolíferos eram abastecidos na Arábia, passava pelo canal de Suez e chegava para a Europa. Agora, o canal foi fechado. O preço foi para as alturas. Então, a AGIP, a petrolífera italiana, suspendeu o fornecimento de petróleo para a Companhia de Marcella. E a Companhia de Marcella entrou com uma ação pedindo ressarcimento. E a AGIP defendeu-se alegando excessiva onerosidade do contrato. Esses contratos foram para cortes internacionais e, na maior parte das vezes, foi negada a revisão. Em alguns se admitiu uma certa revisão, mas normalmente foi negada. Nos casos que ela foi admitida, né, foi dito que esses contratos estavam sujeitos, isso uso a expressão em inglês, implied condition. Havia uma implied condition. Deixa eu escrever aqui. Implied condition. Havia uma condição implícita de que, vamos dizer assim, ainda que não estivesse expresso de que o preço do petróleo, de que o transporte se daria através do canal de Suez, era uma condição implícita, an implied condition, de que era por aí. Então, claro, né, que vocês imaginem, o preço do petróleo aumenta, então antes a Jeep tinha que ir por um caminho que era X quilômetros, a partir de um certo momento ela tem que ir por fazer toda a volta na África. Tá? Eu acho que é interessante porque a implied condition me lembra a pressuposição e, de certo modo, me lembra a base subjetiva do negócio jurídico. Um estado de coisas que as partes viam como, né, uma necessidade. Outro caso daí não é implied condition, mas é frustration of purpose. 1902, anterior ao caso de Suez, direito britânico. Então, em 1902, o rei Eduardo VII iria ser coroado numa cidade costeira da Inglaterra. A data marcada
né, 26 de junho. Então, muitas pessoas alugaram os apartamentos que ficavam de frente ao local onde passaria o cortejo real no dia da coroação. E o valor dessa alocação era maior, notadamente maior, do que seria caso não houvesse justamente a coroação. O rei sofreu uma crise de apendicite 2 dias antes, né? E a coroação passou para 9 de agosto. Então, os locatários solicitaram que o contrato fosse declarado nulo, mesmo que não estivesse explicitado neles o motivo da coroação. Olha aí a condição não desenvolvida. A condição não desenvolvida. Os tribunais, eles admitiram a frustration of purpose, uma frustração de sentido, de propósito, com a desoneração das partes. Né? Então, as partes pagaram alguma coisa como locação, mas não o valor que havia sido celebrado, que pressupunha a passagem do cortejo real por aí. Vocês vejam, gente, que casos bacanas, né? Eu peguei de vários livros que indicam, né, vamos dizer assim, de país. O que me interessa aqui, mostrar para vocês também, é como são em locais diferentes. O problema aparece sempre. O problema do desequilíbrio contratual vai surgir por necessidade. E os países vão dar uma solução diferente, de acordo com a sua tradição jurídica. Desde a França, a pegada, até a Alemanha, que vai construir teorias bastante complexas, né, para falar disso, e a Itália, que vai legislar. Né? Tá lá. Não pus lá, eu pus lá. Desculpa, gente, só deu um rolo aqui. Né? Então, isso. Então, esses fundamentos da revisão contratual se usa muitos, né? Quer dizer, o que seria a base, o fundamento? Cláusula tácita. Seria uma cláusula que não está escrita, mas seria tácita na revisão contratual. Né? Outros falam, já é uma doutrina italiana, uma vontade marginal. Quer dizer, é vontade das partes a cláusula rebus sic stantibus, ainda que isso não esteja expresso ali. Seria essa. Teoria da imprevisão. O que está por trás da teoria da imprevisão? Cláusula tácita, vontade marginal, teoria da previsão, em todas elas seria uma espécie de problema do consentimento. Eu consenti, só que aconteceu algo imprevisto. Muita gente compara a teoria da imprevisão com um erro posterior à celebração do contrato. Porque o erro, a gente sabe, né, é um vício do consentimento que ele tem que estar presente no momento em que o contrato é celebrado. A imprevisão seria parecida com o erro, só que ao invés de existir no momento da celebração do contrato, ela aparece depois. Então aí ela macularia a vontade. A pressuposição, como a gente viu, estaria entre a condição e o motivo. E as teorias da base. Todas essas explicações, um pouco menos a teoria da base objetiva, mas as demais, me parece que em todas elas acontece, vejam que o fundamento da revisão sempre vai ser um problema do consenso e da vontade. São tentativas de você consertar um problema que surge no direito contratual, sendo fiel à concepção clássica de que o contrato é um acordo de vontades. E que duas vontades perfeitas, que não estão sujeitas a nenhum vício, nenhum erro, dolo, coação, nada disso, elas se vinculam pela força da própria vontade, e o contrato é principalmente isso. Todas essas teorias têm esse pressuposto, em maior ou menor medida. Tá? Então, a vontade contratual, houve um problema de vontade. Por isso, eu posso alterar o contrato. Tá? Professor Venceslau, a próxima. Há outros fundamentos, né? Nós podemos falar de outros, né? Autores que vão falar de equidade, de justiça, né? Que tudo isso dentro de uma certa visão é até razoável, a gente poderia admitir. Mas aqui eu proponho para vocês, né? Eu diria que foi o que, onde a conclusão do meu trabalho está no texto que eu enviei para os senhores, né? O texto que é o último capítulo, né? Da minha dissertação, né, do livro que eu escrevi a respeito da cláusula rebus sic stantibus. Então,
eu procurei vi algo diferente, né? O contrato, vamos dizer assim, isso daí talvez, se interessar a vocês, gente, eu mando via Venceslau, já é uma coisa um pouco mais pesada, um dia podemos até discutir, caso vocês queiram também. Fiz um artigo que eu publiquei na revista dos tribunais, mas há muitos anos já, e que depois ele acabou sendo colocado até numa coletânea, né, de artigos e tudo mais, mas o nome é muito simples, é Consensualismo Contratual. E é um artigo que ele vai contra o consensualismo contratual, né? Eu tento mostrar que a ideia do consensualismo ela é falsa. Ela não é capaz de explicar o que é um contrato. A grosso modo, eu diria para vocês que um contrato não é um acordo de vontades. Um contrato tem um acordo de vontades. É um elemento do contrato, o acordo de vontades, mas não é o principal elemento. Vamos dizer assim, o que caracteriza certos tipos de contrato, que a vontade ela está presente em graus distintos de acordo com o tipo de contrato que eu tenho. E há certos contratos em que essa vontade, nós criamos toda uma teoria de que ela vamos dizer assim, implícita, de que ela não está expressa, que ela é tácita, para defender essa noção de que a vontade é o principal dos contratos, mas que, na verdade, a vontade importa muito pouco. Algum de vocês que tomar um ônibus bêbado, ou uma criança de 12 anos que compre uma bala no bar, ou, estou falando para vocês de contratos de consumo, né? Nesses casos, o contrato de transporte, no caso de comprar no bar, não seria um contrato é um contrato de consumo, mas não é um contrato de massa. Mas alguém declararia nulo um contrato de uma criança para comprar um sanduíche na saída da escola? Eu lembro quando era criança, tinha lá na lanchonete, lá no colégio, né? Toda a criançada compra os atos fatos do Pontes. O Pontes é uma tentativa disso, Roberta. É uma tentativa disso exatamente. O ato fato, eu acho que o Pontes usa o ato fato para falar de ações reais, né? De negócios reais, de tradição, por exemplo, é um ato fato. Mas a ideia, o Pontes é um homem genial, né? Um grande observador do mundo jurídico, mas é um homem que está extremamente... Fechar é uma palavra que não é muito correta, mas é alguém que parte de uma teoria que é uma teoria pandectista. Então, a ideia de negócio jurídico, como nós aprendemos, gente, vocês lembram que o negócio jurídico, ele é o ato jurídico no qual se permite às partes modificarem as cláusulas do que vai regê-las. Num ato jurídico estrito sensu, isso não se dá. Adoção, por exemplo. Você não pode, na adoção, colocar uma condição ou falar, eu vou adotar, mas depois de tantos anos ele não vai ficar mais comigo. Não dá para fazer isso na adoção. Você adota e acabou. É aquilo, mas é um ato de vontade. Para o Pontes de Miranda, isso seria um ato jurídico estrito sensu. O negócio jurídico é um ato jurídico lato sensu, então, é um ato jurídico, o núcleo dele é a vontade, e no caso do negócio jurídico é uma vontade capaz de determinar os conteúdos a qual as partes vão estar sujeitas. Essa é a ideia. Vocês vejam que é como a gente aprendeu toda a classificação dos fatos jurídicos, né? Se a gente lembra, na parte geral do nosso código é assim, o Código 16 também era assim. Então, tem o fato jurídico, que é qualquer fato que está previsto no direito. Alguns fatos têm conduta humana, outros não têm. Então, fato jurídico não tem conduta humana. O ato fato é um ato que tem uma conduta humana, mas ela não é relevante enquanto humana. Então, por exemplo, achar um tesouro, tradição, produzir uma obra de arte. O louco pode produzir uma obra de arte, né? Qualquer um pode, e aquilo é dele. Então, é um ato fato, o Pontes vai dizer. Num ato jurídico estrito sensu, a vontade é importante, mas ela não é capaz de estabelecer um pouco, vamos dizer assim, o conteúdo da relação entre as partes. No negócio jurídico, que é o mais importante dos atos jurídicos, sim, então, casamento, doação, todos os contratos do direito civil que nós utilizamos, tudo são exemplos de negócio jurídico. Mas sempre vejam a ideia do Pontes, que é uma ideia de acordo com a pandectística, eu diria para vocês, é uma ideia que está de acordo com o direito, no mínimo, desde o século XVII, de que o contrato é principalmente um acordo de vontades.
Pois bem, a ideia que eu tenho é que o contrato, para isso, gente, para chegar nisso, eu estudei os romanos com um olhar diferente, né? Principalmente as Institutas de Gaio e o próprio Digesto. Também procurei estudar mais, vamos dizer assim, no caso me ajudou muito a filosofia, e no caso a filosofia do Aristóteles. Há um livro de Aristóteles, que é a obra dele mais importante sobre ética, que chama Ética Nicômaco, que ele escreveu para o filho, né? O filho dele, Nicômaco. E Ética Nicômaco, o livro 5, a Ética Nicômaco são 10 livros, o livro 5 trata da justiça. E eu acho assim, que é uma obra insuperada, né, em relação à justiça, né? A gente fala muito de teoria de justiça, é a Model Rawls, né? O John Rawls, a teoria da justiça dele, mas a do Aristóteles me parece muito melhor para o direito, né, do que a do próprio Rawls. Daí é outra discussão, não vale a pena a gente entrar, mas o fato é que a teoria da justiça do Aristóteles, por exemplo, quem fala isso, né, muitos juristas comentam exatamente isso, que ela segue vigente. Ela segue vigente. O que ela explica é algo valioso, né, e atual. O Aristóteles, no livro 5, ele comenta que nós temos vários tipos de justiça. Ele fala da justiça legal, da justiça distributiva e da justiça comutativa. Aqui, para mim, interessa falar da justiça comutativa. A justiça comutativa é aquela justiça em que as partes elas estão numa situação de igualdade aritmética. Você, na relação entre as partes da justiça comutativa, a palavra comutativa soa para nós, né, lógico, como civilistas, né? A justiça comutativa é uma justiça em que você dá para receber algo equivalente. Pode haver um certo risco, mas a tendência é você manter uma proporção. Isso é o próprio da justiça comutativa. E Aristóteles vai falar que você tem dois tipos principais de relação de sinalagmas. Que na justiça comutativa tem os sinalagmas, relações de troca. O sinalagma é uma relação de troca. Então, essa relação de troca tem que ter uma certa igualdade nela, entre quem dá e quem recebe, né, na troca entre as partes. E eu encontro os sinalagmas, Aristóteles fala que eu tenho sinalagmas voluntários e sinalagmas involuntários. Os sinalagmas involuntários são aqueles que se dão por um dano, por um roubo, por um furto, um homicídio, né, ou eu ter causado um dano na propriedade de outro. E o sinalagma voluntário é o sinalagma dos contratos, que ele fala, da compra e venda, do depósito, né? Então, eu diria para vocês que o sinalagma involuntário é a base do direito e da responsabilidade civil. A responsabilidade civil é um caso de sinalagma involuntário. Seja responsável objetiva, subjetiva, tudo isso é não tão importante. Talvez o que tenha me despertado para tudo isso, gente, tenha sido justamente no começo do mestrado, eu fiz um trabalho sobre responsabilidade e me pareceu que, em muitos casos, se falava de responsabilidade subjetiva quando, na verdade, a parte não tinha culpa propriamente, mas ela causou um dano. E os tribunais eram unânimes em determinar que houvesse aí a indenização. Me recordo de um caso em que uma pessoa estava dirigindo o carro para desviar de um bêbado que entrou na frente dele, ele bateu num carro vizinho e causou a morte do filho desse carro, do casal que estava no carro. Ele teve culpa? Eu posso chamar isso de culpa? Mas o tribunal entendeu que sim. Ele deve indenizar. Ele teria direito de regresso. Mas me estranhava, eu não ficava satisfeito diante dessa situação, que em muitos casos em que você propriamente não teve culpa, no sentido de descuido, né, de imperícia, de negligência, não houve isso e havia indenização. Porque houve sim o dano. Claro, isso tem graus diferentes, mas eu acho que eu estou me fazendo entender. Então eu já comecei aí a ficar um pouco incomodado com a explicação que se dava para o aspecto subjetivo, seja na culpa no âmbito da responsabilidade, seja do acordo de vontades na dimensão
do direito contratual, né? Então, Aristóteles fala do sinalagma involuntário e do sinalagma voluntário. E o sinalagma, o fundamental do sinalagma não é o acordo do voluntário ou involuntário, tanto faz, o fundamental dele é a transação de bens. Isso é o fundamental. Há uma troca de bens, uma transação. No involuntário, não se queria diretamente a transação, mas como houve o dano, você tem que reparar o dano. Vai haver uma transação. Você repara aquilo que você prejudicou. No caso do sinalagma voluntário, eu tenho a transação, mas essa transação é querida. Então, a vontade tem sim parte no contrato, na maior parte das vezes, mas ela não é o principal. O principal é que naquela relação haja um equilíbrio. Muitas vezes, de acordo com o tipo contratual, quem vai estabelecer o que vai ser o equilíbrio é justamente a vontade. Mas em muitos casos em que eu tenho sinalagmas voluntários, o papel da vontade é diminuto, quase inexistente. Daí que o Pontes, que é um homem muito inteligente, ele vai chamar isso de ato-fato. Os alemães chamam atos reais, para nomear figuras que antes eram tidas como contratos, mas que como eles percebem que a vontade lá, dá para ela uma posição de destaque, é uma ficção, então eles preferiram, ao invés de repensar o contrato, eles preferiram mudar a categoria. Isso já não é contrato, porque a vontade não é o fundamental, é um ato real. Eu diria para vocês, não, é um contrato, mas em que em muitos contratos o papel da vontade é diminuto. Onde que me foi fazendo pensar tudo isso, gente? No começo do livro, eu falo de várias figuras do direito contratual moderno que me parecem que são tentativas de fazer com que a noção de sinalagma, de proporção, prevaleça. Lesão. A lesão contratual é isso. No nosso Código de 2002 ela está presente, no de 16 não estava. A teoria da imprevisão, a cláusula Lebus, o que seja, também não está expressa no Código de 16. Está expressa no nosso Código atual com o nome de alteração, como é que é? É alteração das circunstâncias negociais. Tá, sim. Então, não estava expresso antes. Mas se você tem, por exemplo, no Brasil, o nosso Código de 16 é um código que eu diria para vocês que na formulação dele é a teoria contratual clássica do acordo de vontades. Mas depois nós vamos ter, por exemplo, a lei de proibição à usura. Por que se proíbe a usura? A lesão no Brasil ela vai entrar como uma norma penal. Já havia lesão antes de haver o código, né? A cláusula rebus fixante da teoria da imprevisão, que não estavam previstas no código, rapidamente nos nossos tribunais elas passam a ser admitidas. Depois de um período de uma certa indecisão, ela passa a ser admitida. O próprio Clóvis Bevilacqua, redator do Código Civil de 16, ele defende a cláusula rebus sextantibus. Entendem? Então, também, no direito do consumidor, vocês lembram, né? Eu me recordo quando no direito do consumidor vai surgir a lesão, como é que se fala? Uma lesão posterior, né? Uma lesão sucessiva. No Código de Defesa do Consumidor, você proíbe as cláusulas abusivas. Vejam, tudo isso são tentativas de você diminuir aquela liberdade da vontade em favor de que liberdade eu coloco entre aspas porque não é propriamente isso. Em favor do quê? De garantir o equilíbrio entre as partes. Eu diria para vocês que o direito contratual mais contemporâneo, todo ele foi se encaminhando nessa direção, às vezes de maneira atrapalhada. Por que de maneira atrapalhada? Porque ele parte de uma teoria que ela é obsoleta. Só que, ela sendo obsoleta, você tenta consertá-la através de todas essas figuras. Um caso para mim, aí vocês me perdoem, muita gente vai pensar diferente, tem todo o direito, eu citei antes, né, com o Atalá, o professor Antônio Junqueira de Azevedo, ele falava muito disso, da boa-fé objetiva. A boa-fé objetiva é uma contradição em termos que é usada para você tentar resolver um problema.
Porque a boa-fé em si é subjetiva. Nós hoje aceitamos a ideia de boa-fé objetiva para solucionar uma série de problemas que realmente ela funciona bem para isso. Ela funciona bem para isso. Mas vejam que todas essas figuras, essas soluções, elas não são satisfatórias. Para mim, também é um caso assim muito expressivo. Não sei se vocês tiveram chance de conhecer uma obra, que é uma obra extraordinária, né? Que é A Boa-Fé no Direito Português, do José de Oliveira Ascensão. É um livro de 1.000 e poucas páginas, até acho que 1.200, 1.500 páginas, sobre boa-fé. Para vocês terem uma ideia, nesse livro, umas 200 páginas são sobre cláusulas rebus sic stantibus. Só sobre teoria da imprevisão já dava um livro lá no meio de tudo aquilo. E, no final, o Ascensão, ele fala da boa-fé, ele fala da imprevisão, e ele não consegue apresentar uma solução que seja aceitável. Ele não consegue apresentar algo que ele se sinta confortável com aquilo. Com toda, vamos dizer assim, o desejo dele de fazer algo sólido, algo científico. Os portugueses naquela época estavam muito influenciados por isso, né? Algo científico, algo sistemático. Ele não consegue, no sistema, dar uma base que sirva para você resolver a questão, o problema da alteração das circunstâncias negociais. Tá? E aí eu acho que realmente é impossível. A cláusula rebus, ela sempre será, não digo algo arbitrário, não pode ser, mas ela sempre vai ser, vamos dizer assim, algo que tenta solucionar vamos dizer assim, consertar algo que era para estar correto, mas está errado. Com base em quê? Com base que é próprio do contrato apresentar uma certa igualdade. Quando essa igualdade é absurdamente colocada de lado, o contrato perdeu sentido, ele tem que ser reequilibrado por uma questão de justiça comutativa do velho Aristóteles. Esse trecho do Aristóteles sobre sinalagma voluntário e involuntário, gente, é tão importante que ele foi copiado pelo Gaio. O Gaio nas Institutas, quando ele fala das fontes das obrigações, ele fala que há duas fontes das obrigações: obrigação por delito ou por contrato, ex delito, ex contrato. Quando você pega o que o Gaio escreve e você coloca do lado o trecho do Aristóteles sobre o sinalagma voluntário e involuntário, é a mesma coisa. O que a principal obra inspiradora do direito contratual no Ocidente, que depois vai entrar no digesto e vai ser utilizada, se baseou na ética nicômaca do Aristóteles. E na ética nicômaca o que importava era isso. O contrato é uma transação que tem que ser equilibrada. O que eu descobri mais, gente, fazendo minha pesquisa, né? Ao estudar jurisprudência, muitas coisas interessantes. Vocês me perdoem que eu estou falando demais, né? O interessante é o debate, né? Mas isso, eu termino com isso. Gente, a ideia de contrato abstrata, ela serve para muito pouco. Cada contrato é diferente um do outro. Eu ouso dizer a vocês que há contratos mais sinalagmáticos do que outros. Há contratos em que o equilíbrio é mais exigido do que em outros tipos contratuais. Por exemplo, no Brasil, o tipo de contrato em relação ao qual houve mais ações para revisão contratual foi o compromisso de compra e venda. Um contrato tipicamente brasileiro. Um contrato feito por uma lei especial, que não há algo semelhante em outros países, um contrato realmente muito interessante, né, que te dá um direito real. Muita gente discute sobre isso, né, mas você pode registrar o próprio contrato, né, e com ele conseguir a aquisição da propriedade real. Então, um contrato muito interessante. Então, é o contrato que mais vezes teve, porque normalmente esses contratos eram financiados, eram a longo prazo. Na época de inflação, acontecia de que, exatamente, Roberta, é muito bonito esse contrato. E na época da inflação, houve realmente, como era um contrato de 24, 36, 48, 60 meses, o que se pagava estava previsto um índice de revisão, e se estava previsto, mesmo que ficasse muito pesado, o compromissário não conseguia revisão. E o compromissante também tampouco conseguia. No Brasil,
Nunca houve nenhum caso, isso daí até 2000 e pouco, nenhum caso, pelo que me consta, até hoje não houve, nenhum caso de revisão de compromisso de compra e venda. Ao contrário, no contrato de empreitada, que se vocês lerem o que se falava na empreitada no Código 16 e lerem o que se fala hoje, há um artigo lá que se mantém, que estabelece que, está no Código Civil, estava no 16, está no de 2002, não cabe revisão da empreitada, mesmo que haja aumento de mão de obra, aumento do material de construção. Mesmo que haja o aumento, a lei, o Código Civil estabelece que não cabe revisão contratual no contrato de empreitada. Apesar de haver a previsão legal, em metade dos casos de empreitadas solicitadas que foram publicadas a sentença, se concedeu a revisão. Vejam que curioso. Compromisso de compra e venda, sem uma norma que proíba a revisão, em nenhum caso se concedeu. Empreitada, havendo a proibição da revisão contratual, em metade dos casos se admitiu a revisão. O que eu estou querendo mostrar? Na prática, o contrato de empreitada, a noção de sinalagme de equilíbrio nele é mais forte do que no contrato de compromisso de compra e venda. Se admite um risco maior no compromisso de compra e venda do que se admite na empreitada. E isso, quando a gente começa a examinar os vários tipos contratuais, a gente começa a perceber isso. Eles são tratados de um modo diferente pelos juízes. Que se você só olha para o contrato em geral, não percebe essas nuances. Você tem que olhar tipo contratual por tipo contratual e comparar. Locação, em vários casos, sim. Também é interessante, vocês sabem que no início, gente, quando teve no Brasil a inflação galopante, o Venceslau viveu isso, né, Venceslau? Eu vivi, né, a inflação do Sarney, plano cruzado, tudo isso, né? Então, nessa época de inflação galopante, no início, os tribunais começaram a admitir a revisão contratual. Chega um momento que eles param de admitir. O que aconteceu? Lógico, essas coisas não dá para a gente dizer com certeza, mas entre permitir e deixar de permitir, houve um parecer de quem? Do Orlando Gomes sobre isso, dizendo que não cabia revisão contratual para inflação. A partir desse momento, os tribunais mudam a orientação deles. Para mim, esse é um caso, um exemplo da influência da doutrina na jurisprudência no próprio direito. Tá certo? Então é isso, né, pessoal? Eu não sei, vocês desculpem que eu fui assim um pouco além, né? Também começando um pouco mais tarde, né? Desculpa aí, Venceslau, né? Mas assim, se alguma coisa que vocês quiserem discutir, algo que chamou a atenção do que eu falei que vocês não concordem também, é interessante ouvir. Porque de fato, gente, hoje eu tenho uma visão bem diferente. Por exemplo, eu penso, por exemplo, que a figura negócio jurídico é uma figura que, em termos práticos, tem muito pouca valia. A ideia de negócio jurídico, ela surge na pandectística, ela se torna a principal discussão teórica durante muito tempo, já nem se falava mais de contrato, só se falava de negócio jurídico. Vocês lembram, né, a teoria da declaração, né, a teoria da vontade, tudo isso, né, que se falava. Foi uma discussão importante no começo do século XX. Mas eu me lembro de um livro de um jurista italiano, né, qual era o nome dele? Já vou lembrar, já falo para vocês, gente. Desculpa que minha cabeça não está a mesma, né? Mas um jurista, o Galgano, Francesco Galgano, um livro do Galgano, em que ele fala que hoje negócio jurídico simplesmente significa ou os contratos, o testamento e o casamento. Ele já não via mais sentido. E eu pergunto para vocês, gente, qual é a vantagem de eu colocar na mesma figura o casamento e um contrato? O sistema de unidades é diferente. A gente tem as unidades da parte geral do Código Civil. Quando a gente vai ver no direito de família, falar do casamento, as unidades são totalmente distintas. Mesma coisa para o testamento. Então, vamos dizer, toda a ideia da parte geral, essa ideia de você fazer o direito como um sistema que a gente deve muito para a pandectística, para isso foi eles que pensaram na parte geral. O meu medo, eu não acho ruim como exercício mental, que eles são grandes juristas, mas o medo é que encubra a realidade dos fatos.
em favor da teoria e dessas construções, você não percebe as nuances e as diferenças que há entre uma coisa e outra. Isso eu acho que acontece muito. Né? Então, o casamento, para mim, não é um contrato, é casamento. Não é um negócio jurídico, é casamento. Por que eu vou pôr como a mesma coisa? Qual que é a vantagem que eu tenho com isso? Que antes também alguns falavam, né, de contrato de direito de família. Assim falavam uma época, né? Hoje em dia é negócio jurídico de família. Tá bom, tem vontade, tá certo, tem vontade. Mas, por exemplo, no casamento, a vontade ela é muito mais importante do que costuma ser em outros, entre aspas, negócios jurídicos. Normal que seja assim. Normal que seja assim. Né? Então, daí por diante, né, a gente poderia falar de muitas outras coisas. Né? Bom, prazer, gente, que esteve aqui. Fiquem tranquilos. Eu que agradeço aí vocês terem vindo. Né? É sempre interessante. Espero que tenha sido útil, né, para quem pôde ouvir aí alguma coisa. Bom, Venceslau, estou à sua disposição, de você e de todos os outros, né? O que vocês acharem interessante, estou aqui para a gente conversar, tá? Então, eu tenho que registrar agradecimento em nome do grupo, né? A exposição do professor Renato. Minha voz está meio avariada, estou um pouco gripado, e registrar a presença do professor Atalá Correia, que é magistrado no Distrito Federal, professor do IBP, doutor pela USP, que também é membro do nosso grupo, professora Roberta Dremer, lá do Rio Grande do Sul, professor Alfredo Flores, da Federal do Rio Grande do Sul. Né? Isso se deve ao prestígio do professor Renato, e registrar em especial o nosso professor Carlos Eduardo, que é diretor da Faculdade de Direito da Federal do Mato Grosso, que também está aqui prestigiando essa reunião, né, que fecha o ciclo desse ano, né, com chave de ouro. E aí, Renato, eu devo dizer que é uma preocupação que eu compartilho com você, essa preocupação com o excesso de abstrações no direito civil. E o principiologismo é um fator que leva esse excesso de abstrações. Então, ler, às vezes a gente acha que vai encontrar, né, uma explicação mais específica nos comentários ao Código Civil, ao Código de Processo, né, e quando você vai ler, assim, dá raiva, porque só falta o autor dizer essa regra é tão clara, mas tão clara, que eu não preciso nem comentar. Só falta o autor chegar a esse nível de absurdo, ou repetir com outras palavras no que a regra já diz. Eu, particularmente, gosto de ler pareceres, justamente porque a pessoa que é consultada desce para o caso concreto, né, vai discutir as particularidades do caso concreto, que eu acho que é algo que está faltando hoje em dia na doutrina nacional. Mas aí eu vou abrir para os colegas fazerem as perguntas, né, que desejarem. Tem as minhas perguntas também, né, e aí acho que eu posso começar com o professor Cícero Dantas. Por favor, Cícero. Boa tarde, colegas. Boa tarde, Venceslau, o Renato, o Atalá, os outros presentes da reunião. Primeiro, parabenizar pela explicação. São tantos temas que daria para fazer tantas perguntas aqui, mas eu vou tentar me ater uns comentários principais. Primeiro, em relação à teoria no direito alemão, né, comentado em relação ao Larens, eu sempre costumo falar isso, normalmente associam a teoria da base objetiva do negócio a Larens. Na verdade, Larens ele faz uma teoria meio que eclética, né? Ele pega a base subjetiva do Entscheid e do Wortmann e conjuga com a base objetiva, né? Então ele traz os dois requisitos. O modelo é a base do negócio jurídico, né? Em geral. A teoria do Entscheid, que não foi para frente, chegou a passar na primeira comissão, mas na segunda comissão foi rejeitado. O Wortmann tentou salvar a teoria, mas só o Larens acabou dando realmente, e aí a partir da boa-fé objetiva, né, uma outra dimensão. Uma pergunta, para não tomar mais o tempo, bem específica. O direito brasileiro ele faz um mix traz um mix de teorias, né? Tem essa discussão do 417, o 478, o 317, o 478, e há quem defina também a aplicação da base do negócio jurídico no direito brasileiro.
que sustente que o 317 não se aplica, porque estaria em relação às obrigações pecuniárias. Uma pergunta fácil, mas é só a opinião do autor. Qual seria a solução no direito brasileiro? Né? Qual teoria se aplicaria? O professor Marino, por exemplo, ele entende que os requisitos deveriam ser aplicados como estão na lei, então a manifesta vantagem, ela praticamente inviabiliza a revisão judicial no direito brasileiro, mas mesmo assim ele defende que haveria de ser essa aplicação estrita da lei. Como resolver essa confusão no direito brasileiro? Que teoria aplicar? Sim. Existem duas teorias, talvez duas, ou uma teoria explícita, mas tem a teoria da base do negócio também. Qual delas aplicar e qual a sua opinião sobre isso? Não, eu agradeço muito, Cícero, é isso mesmo, né? O livro do Laires é um livro muito importante, né? E realmente ele faz uma revisão de tudo que veio antes e acrescenta algo dele, né? Ele fala da base subjetiva e comenta, e realmente é uma obra. Mas, sabe, Cícero, esse ponto que você está falando, para mim, ele é muito caro, porque, vamos dizer assim, foi onde eu mais fui criticado em relação ao meu livro, e por gente muito boa. Por exemplo, o professor Junqueira, ele fez o prefácio do livro, e no prefácio ele fez uma pequena crítica. Ele até me mostrou antes que ele ficou meio sem graça, ele era um homem muito educado, mas ele não concordava com uma afirmação que eu fazia ali, que desde então também eu sempre fiquei, vamos dizer assim, com dúvida, mas eu não vejo como fugir muito dela, e eu vou explicar por quê. Eu dizia no livro, eu tenho um capítulo que eu explico as várias teorias e falo, então, teoria da imprevisão na França, teve os medievais, um pouco, esse quadro que eu fiz aí para vocês, eu baseei um pouquinho nisso, né? E a teoria da pressuposição, da base objetiva, da base subjetiva, e algumas outras teorias que são alemãs, a italiana e tudo mais, né? E também no Brasil, o que foi usado? Nos julgados brasileiros, durante o século XX, quando se citava, ou citou cláusula rebus sic stantibus ou teoria da imprevisão, praticamente não se citou no judiciário teoria da base, pressuposição, isso tudo não. Foi mais uma discussão de tipo acadêmico, que se estudava essas teorias, e alguns autores, Paulo Carneiro Maia, eles comentaram, comentaram sobre isso. Mas então o professor Junquet, eu falava que eu entendia que nenhuma teoria era satisfatória e nem seria. Que todas elas, a diferença entre elas, vinha de surgirem em ambientes jurídicos distintos que se deparavam com um problema semelhante. Ao se deparar com um problema, elas trariam uma resposta que seria diferente de acordo com a história que elas tinham e com a fundamentação que estava nelas. Então, para o direito alemão, que era um direito muito influenciado pela pandectística, se buscava fazer uma teoria que fosse consistente, coerente, que, você vê, teoria da base do negócio jurídico, toda a noção do negócio jurídico como uma noção central. E no negócio jurídico a gente sabe que o elemento nuclear é a vontade. Então, não é uma teoria como a do direito francês, que vai falar simplesmente de um acordo de vontade, mas é muito mais sofisticado, muito mais complexo. Então, nesse ambiente vai surgir essas teorias. A teoria da imprevisão surge na França, primeiro no âmbito do direito administrativo, né? Depois vai ser pouco a pouco aceita numa certa medida no direito civil, porém, ela sempre vai ter a dificuldade de que no direito civil francês havia um apego forte ao código, e o código entendia que o contrato é um acordo de vontade, que a vontade que foi livre e sem vício, essa vontade vincula e acabou. Então, para isso, imprevisão, para você tentar solucionar. Na Itália, então, eu defendia que eu não via diferença fundamental na hora da aplicação prática nessas teorias. Que na prática, quando você aplica imprevisão, quando você poderia justificar uma com o nome da outra. O professor Junqueira não concordou. E tem um livro sobre alteração das circunstâncias do Otávio Rodrigues, que é um livro muito bom em termos de teoria, mas com pouca base jurisprudencial. Ele pesquisou pouca jurisprudência ali. Eu concordaria com ele teoricamente. Ele ficou bravo. No meu livro ele critica justamente isso. Ele falou, isso daqui que ele falou não dá para aceitar. Eu cheguei a essa conclusão examinando os julgados. E eu achei, aqui
Qual que é a teoria que eu poderia aplicar? Em certo sentido, Cícero, eu diria para você, qualquer teoria serviria. Você vai perguntar para mim, qual que você acha correta? Justiça comutativa. O fundamento da revisão contratual é que os contratos devem manter um equilíbrio nas suas transações. Todo direito contratual moderno vai nessa linha. E a cláusula rebus sic stantibus, ou teoria de previsão, ou base, ou o que seja, é uma tentativa de você explicar esse fenômeno em contratos que, pelo passar do tempo, se tornam desequilibrados. Como é que se falava? Lesão posterior, né? Tem onerosidade excessiva. No Código do Consumidor, por exemplo, você tem lá alguns artigos que vêm situações que são próprias dessa situação que a gente está falando. Então, Cícero, eu diria para você, não sei se é satisfatório, mas é como eu vejo, nenhuma dessas doutrinas me parece perfeita. Porque é muito difícil você fazer uma teoria abstrata sobre algo como a cláusula rebus sic stantibus. Mas me parece que ela, vamos dizer assim, ela, a não ser que seja um caso gritante, como é o caso do canal que eu mostrei para vocês, do canal de Crapone, ela sempre vai aparecer. Ela sempre vai aparecer. Todas as tentativas de formulá-la são tentativas que, para mim, são muitas palavras, mas sempre vai estar algo aberto, algo que não fecha ali. Isso necessariamente vai ser assim. Tem a ver com a minha visão de direito, né, gente? Eu não acredito no direito sistemático, eu acredito no direito sistemático até certo ponto. Como o direito é algo que está voltado para a aplicação prática, por mais que a gente faça teorias, a gente quer resolver questões, e as teorias estão em função disso, sempre vai haver, vamos dizer assim, um problema aí nessa aplicação. Então, Cícero, eu não sei se eu te satisfiz, mas eu acho que é engraçado isso que eu estou te dizendo, porque você veja, tanta gente brilhante, tantas explicações, e eu acho que a melhor que houve até hoje foi a primeira, do Aristóteles, quando ele estava falando sobre ética, e que me parece que é a melhor explicação até hoje sobre contrato. Às vezes eu me pergunto se eu sou muito anacrônico. Eu não sei. Eu acho que vamos dizer assim, que como às vezes você voltar para esses autores clássicos, você descobre coisas que são mais modernas do que um cara escreveu há 100, 200 anos atrás. No caso, eu acho que é. Eu acho que a explicação... Quer dizer, nós temos que tentar manter uma certa igualdade. Então, aí eu entendo que os vários contratos, sim, as partes, a própria dinâmica dele na vida econômica, há contratos que são mais arriscados do que outros. Há situações que você deve proteger mais uma parte do que outra. Então, vamos pensar nos contratos de consumo, por exemplo. Entende? Isso me parece que Aristóteles dá a base. Claro, ele não vai desenvolver tudo isso. Ele era um filósofo, né, do século IV a.C., que tinha outras preocupações. Mas essa ideia dele de que há um sinalagma voluntário que deve estar regulado por uma justiça comutativa, me parece que é o que explica melhor todo o resto. Tá? Mas sua pergunta é muito boa, viu? E realmente eu sofri de ter sido essa crítica tão boa, né? O Junqueira era um homem brilhante, o Antônio Junqueira. E o Otávio eu acho que hoje, puxa, ele escreve coisas muito boas. Um dia eu tenho que conversar com ele sobre... Não conheço pessoalmente, eu gostaria até de comentar com ele sobre isso, né? Mas... Então a gente precisa fazer esse encontro, porque quando ele soube que você ia falar no nosso grupo, Renato, ele fez questão de dar mensagem para mim. Grande figura. Ele fez os maiores elogios sério, Otávio? a você, sério. É que ele leu um livro, né? Mas nesse ponto a gente discorda. E eu gostaria de explicar para ele por quê. Mas isso, assim, que é bonito, né? É o respeito na discordância. O respeito na discordância. Quer dizer, no fundo, eu tenho muito mais que admirar do que ele a me admirar, mas eu fico contente que ele gosta. Não, são duas figuras admiráveis, né? Em relação às quais eu tenho um grande respeito pessoal, intelectual, você e o professor Otávio Luiz Rodrigues, que faz parte da nossa rede de Direito Civil Contemporâneo, nosso grande líder, e que eu acho que vocês têm muitas convergências aí em relação a esse ponto, né? Às vezes você escreve uma obra na juventude, né? Rever também, você pode alguns pontos. Talvez o que o Cícero falou, Cícero, tem uma coisa que eu mudaria ali, sabe, Cícero? Eu comentei uma coisa lá, que eu falava, no fundo essas teorias não divergem muito entre si. Talvez o erro, elas divergem entre si, sim.
em cômodo teorias. Para nós que vamos aplicar no caso concreto, eu acho que você poderia usar uma ou outra, você acaba chegando em resultados bem próximos. No Brasil, você tem um autor que escreveu um artigo importante sobre a base do negócio, que é o Clóvis do Couto Silva, né? Ele tem um artigo muito bom sobre isso. Então, houve juristas que defenderam, mas, gente, tenta ler, mesmo isso que eu deixei aí, como é difícil para você saber como aplicar, no caso, o que realmente é essa base que o Larens está falando. Você vê que tem a ver com algo real. De fato, quando a gente faz um contrato, existe uma série de circunstâncias, há uma base que não está expressa ali no instrumento contratual. Agora, como é que eu defino isso? O que significa? Não é tão simples, tá? Mas obrigado aí pela pergunta, gente. Desculpa que eu falei demais também. Eu acho que, não sei se mais alguém quer fazer uma pergunta. Eu sei que a professora Roberta tem uma pergunta aí guardada para fazer ao professor Renato. Eu vou fazer a minha pergunta, depois passo para a Roberta. Não é bem uma pergunta, talvez seja mais uma observação, uma constatação, mas confesso que isso é algo que me inquieta, a ideia do contrato como acordo de vontades. E que você toca muito bem lá no problema do consensualismo, né, a própria ideia do voluntarismo, né, no contrato. E que é uma ideia, você está fazendo referência ao direito romano, né, se você for olhar lá para o direito romano, o contrato não era acordo de vontades. O contrato, na verdade, é um ato que segue uma série de solenidades, de formalidades, e que a vontade fica em segundo plano. Seria uma legitimação pelo procedimento, né? Se a gente for usar uma terminologia mais atual. Mas hoje, se fala muito em contrato sem negócio jurídico, né? Em contrato sem vontade. Em relação aos contratos eletrônicos, principalmente, até se fala em contratos coativos. E eu acho que a gente realmente tem um papel reduzido da vontade no direito contratual, hoje em dia, né? Até porque você fala em contatos sociais, condutas socialmente típicas, né? Ato, fato jurídico, lá na terminologia de Pontes de Miranda. Inclusive, se o nosso planejamento der certo, no segundo semestre de 2023, estaremos em Porto Alegre, chefiados pelo professor Alfredo Flores, na Federal do Rio Grande do Sul, discutindo Pontes de Miranda. A gente vai fazer um encontro, né, em torno da obra de Pontes de Miranda, lá na Federal do Rio Grande do Sul, né, coordenado pelo nosso professor Alfredo Flores e a professora Roberta Dremer. Me colocou na bronca. Não, Alfredo aí. Mas é isso mesmo, pessoal. Gaúcho não foge à luta. Mas e uma coisa assim que a gente discute muito em matéria de interpretação do negócio jurídico, né? Teoria da confiança, em que você vai procurar dados mais objetivos, né, para a compreensão do negócio jurídico, a teoria da vontade, a teoria da declaração, e que eu acho que nessa tua ideia de ver o contrato como um instrumento de troca, né, e observar no fundamento do contrato essa ideia de justiça comutativa, eu acho que é uma ideia que ajuda a explicar muita coisa. Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim, Venceslau. Você fala do direito romano, é interessante, né? Você lembra? Eram contratos reais, né? Havia contratos formais, havia então, contratos reais, contratos formais, havia um outro tipo de contrato que eu não sei se é o nome, e havia os contratos consensuais que eles falavam. Sendo que os contratos consensuais, eles mesmos eram típicos. E depois você tinha os contratos atípicos, que sempre implicavam a prestação. Ele só existe no momento em que sem a prestação não existe. O que é isso interessante? A vontade sozinha não vincula. A vontade sozinha... Gente, a exceptional ad implete contratos, ainda que ela já pressupõe um contrato existente, mas você veja, enquanto uma das partes não cumpre a sua prestação, ela não pode exigir que a outra cumpra. O que está por trás disso? Não é essa ideia de equilíbrio? Quer dizer, o contrato é uma promessa, tem uma promessa.
ele tem uma questão de vontade, mas volto a dizer, em termos assim, em graus diferentes. O contrato real, hoje, a gente perdeu essa noção que hoje em dia a gente acha que você pega qualquer manual de direito romano, não digo todos, mas muitos, falam, não, no fundo, o núcleo do contrato romano é a vontade, mas você exigia além disso a entrega, você exigia além disso a forma. Não é isso. Quer dizer, no fundo, a forma, a entrega, já eles indicam que houve a vontade. Mas aí, Renato, assim, a gente não pode também desvincular completamente do elemento vontade, porque, por exemplo, isso que é a questão da esfera de risco do contrato. Né? Então, tem um investimento de risco lá na Bolsa de Valores. Tem um corretor que faz um investimento para mim e eu posso perder tudo que eu investi de uma hora para outra. Muito bem colocado. Você veja, né, Venceslau, que bacana isso, né? Quer dizer, veja, vamos supor, Venceslau, que você é uma pessoa um pouco ingênua e você, sem se preocupar muito, foi lá e colocou o dinheiro na mão de uma pessoa e perdeu tudo. Você poderia falar, pô, mas eu não sabia que era assim. E talvez, de fato, você não soubesse. Mas não importa. Não importa. O contrato, ele tem em si uma estrutura econômica. Um contrato de bolsa, ele tem um risco que, ainda que a parte não assuma ou não saiba, faz parte do negócio. O que você está falando tem muito a ver. Então, é verdade que normalmente há sim uma adesão da vontade, a pessoa sabe, ela vai. Tanto que, vejam, gente, não é à toa que certos contratos você exige uma formalização maior. Por quê? Porque você quer garantir que a pessoa realmente sabe o que está fazendo. Que você não exige quando você vai comprar uma bala no supermercado. Lá você vai lá, troca o dinheiro e acabou. Não tem. Agora, vai comprar um imóvel, vai comprar um carro. Você exige um tipo de assinatura especial. Quer dizer, você quer garantir que Então, é verdade o que você está dizendo. Seria um erro grosseiro também de falar, não tem vontade. Mas veja que a vontade está colocada em todo um arcabouço que ela sozinha é incapaz de vincular. Talvez, em parte, o que eu estou indo contra, né, é toda essa ideia do consensualismo. O que vincula é a vontade, não é ela só. Em alguns casos, você vincula com muito pouca vontade. Inclusive sem vontade. Isso que eu falava do bêbado que vai no ônibus, né? Você nem entra aí. Mas é que não precisa. Nesse caso, não precisa. Então, o que você está falando também tem muito a ver, viu? Quer dizer, quando eu falo, gente, que tem que ter uma justiça comodativa, tem que ter uma certa igualdade, isso pode mudar muito de contrato a contrato. E, às vezes, em contrato de risco, lógico, tem o risco mesmo. O risco faz parte. Então, eu diria, o risco está no silagma, né, Venceslau? O próprio risco está no silagma. Em outros contratos, não. Por isso que eu falo, o contrato, como ele é rico, o mundo do direito contratual, porque cada tipo é único. Ainda que tenha algumas características que vai compartilhar com outros, mas ele tem elementos que são únicos. Tá? Não sei se você concorda com isso que eu falei, né, Venceslau, mas é interessante, né? Não concordo, acho que o Alfredo quer perguntar também alguma coisa. Eu queria agradecer, desculpa, Renato, porque eu cheguei atrasado, mas eu queria conhecer um pouco já o teu trabalho, eu queria comentar em cima disso que tu disseste, uma coisa que me parece importante, que talvez seja uma chave de leitura, né, para essas propostas. Que existe toda e qualquer outra leitura que possa se fazer ainda dentro do âmbito de metodologia do direito, de uma certa maneira, acho que aprimora a dogmática. Isso até foi algo que já foi discutido no grupo, eu mesmo já falei sobre isso, não sei se foi ano passado quando eu falei. Ela aprimora com essas leituras mais propedêuticas, históricas, filosóficas, né? De que isso que tu dizes, de uma certa maneira, quando comentas que vem do Aristóteles, tu deve te recordar que muitos, tu mesmo no teu texto cita o Villei e muitos outros, isso volta por quê? Porque, de uma certa maneira, continua uma questão em aberto. A natureza do contrato tem uma definição prévia dada ou pela legislação ou pela jurisprudência, ou advém da realidade? A natureza institucional, qual é que é a raiz da natureza institucional? O problema desse tipo de juridicismo, né? Lembrando Paulo Gross e outros grandes historiadores do direito, né? O juridicismo entregou para o Estado o papel de definição prévia, acabada, delimitada,
logística, né, de como é que nós enquadramos os institutos jurídicos. E toda vez que nós estudamos os institutos jurídicos e estudamos à luz da história, nós percebemos que qualquer que seja o instrumento utilizado, se vamos para alguns critérios do direito processual ou do direito contratual romano, qualquer que seja a estratégia utilizada, né, a tendência antes da pandectística era enxergar essa leitura da realidade em primeiro lugar, né? E, de uma certa maneira, a gente poderia, se nós não usarmos aqui Michel Villey e todos esses autores, vamos dizer assim, que tem uma linha mais filosófica do século XX, a gente poderia buscar tranquilamente muitos elementos em Bartolo de Sassoferrato e todos os comentadores que nos dariam inúmeros exemplos, né, dessas questões. Então, o interessante aqui é isso, o estatalismo realmente ele tem uma pretensão, Renato, de controlar e que aí até é interessante de aproveitar teorias que muitas vezes nós entendemos como estratégias talvez até de educação jurídica, de uma pedagogia jurídica, para efeitos de explicação, como se fosse uma chave de leitura para a prática do direito, que também é outro problema, né? Migrar talvez estratégias de aula, coisas que seguramente aconteciam no Brasil no século XIX, né? Grandes juristas que poderiam estar saindo da aula com as suas lições, vinha uma ideia, né? E depois implementava como se dizia que devia ser implementado na prática. Então, o problema de uma própria lógica da prática, do funcionamento da prática do direito, né? A interferência dessas teorias, que na verdade são modelos de decisão, né? Essas teorias que talvez não sejam teorias, né? De certa maneira, podem estar obnubilando aquilo que é o essencial, que é entender essa questão do sinalagma que tu disseste, que é o justo no caso concreto, né? Que é o primeiro objetivo de qualquer transação, né? Então, isso é uma volta a Aristóteles, mas é uma volta à velha tradição. A tradição que estava, como tu lembraste do Gaio, é uma coisa que está no direito ocidental até a codificação. A codificação, com o seu discurso, criou um outro mecanismo e aí quer encapsular a realidade jurídica, te retirando da realidade dos fatos e criando uma categorização jurídica controlada, dogmática, que aí, de uma certa maneira, puxa para si, né, para o seu jogo, como joga, e aí tem que ser aí o problema das teorias, tu disseste. Modelos de interpretação, de decisão, que muitas vezes cabem aqui, não cabem ali, né, mas são só modelos de decisão, muitas vezes que não tem nem, talvez, um arcabouço teórico muito profundo, ou seja, uma prática consensual em determinados tribunais, ou em cortes superiores, né? Mas aquela realidade que é de quem dentro da tradição enxergava que eu vejo o Instituto Jurídico como uma manifestação de como é que é a realidade das ações humanas, né? Que não depende do Estado, porque o Estado não precisa dizer para nós o que é um contrato, né? A gente percebe isso vivência pela experiência, né? E aí explica esse tipo de questionamento que tu fazes, né? Que temos que usar do método também filosófico para nos trazer à luz isso. A dogmática às vezes pode nos encapsular dentro de uma arapuca, né? Tudo tem que se encaixar nessa estratégia. Exatamente, né? É o problema da gente, assim, nós sempre que a gente vai se deparar com algo, né? Nós trazemos aquilo que a gente acredita, aquilo que a gente pensa, sempre é assim, né, Alfredo? E claro, isso às vezes atrapalha, a gente não vê coisas que podem ser óbvias, porque a gente já tem uma visão, uma previsão, né? Algo assim. Esse é o famoso preconceito mesmo, né? E isso, eu acho que assim, no direito, em qualquer arte, qualquer ciência, né? Isso é sempre um perigo, né? Pode acontecer mesmo com qualquer um de nós. No direito contratual, às vezes me dá a impressão que a teoria, como ela já estava montada, estava feita, é uma teoria, vamos dizer assim, ela é coerente, ela tem um fundo moral, né, que é a vontade, você só vai se vincular se você expressamente dizer. Ele tem um fundo, ela foi construída e depois passou-se a querer explicar tudo a partir dela. Só que começa a ter tanto furo, tanta exceção, que é o caso de a gente perguntar, será que realmente essa é a regra geral? Essa é a regra geral, né? Então, é isso, né? São temas para se pensar. Eu acho que tentar fazer o direito no jeito oposto. Ver a jurisprudência, ver o que está acontecendo, como as pessoas estão decidindo. Lógico que a gente vai perceber daí, a jurisprudência não é garantia de nada, né? De que é bom ou mal. Mas se a gente pode estudar
uma gama ampla de julgados, a gente pode descobrir certos padrões que estão lá, independente do que a lei diga. O caso que eu comentava para vocês da empreitada. É um caso que me chamou a atenção. É o oposto do que deveria ser. Mas na empreitada você tem revisão. Tem. Não adianta você falar, não, mas aqui no código está falando que não pode ter. Os juízes dão. Se você tem um cliente, o que você vai responder para ele? Entende? Se você tem um compromisso de compra e venda, teve um desequilíbrio enorme. Você vai dizer para o seu cliente, olha, fulano, infelizmente, a chance de ganhar é muito baixa. E se eu sou um cliente da parte que não quer que tenha revisão, eu falo, olha, eu acho que nós temos uma boa base para fundamentar isso. E vai. Né? Agora, você só percebe isso olhando os casos concretos. E a gente desacostumou a fazer isso. A gente escreve, né? Lógico, eu acho que também é importante ter a teoria, é bom, né? Vocês imaginem, né? Tem coisas, bacana, quer dizer, de modo algum eu quero dizer que não se deva ver o Larens, né? Bom, o livro do professor Otávio tem que ser lido, né? Tem que ser estudado. É outra coisa. Agora, é bom também depois nós pensarmos, aproveitar tudo isso e ver como é que está sendo aplicado, o que dá para usar ou não. Muitas vezes a teoria vai corrigir também, né? Você vai mostrar que os julgados estão errados, pode acontecer. Mas muitas vezes também vamos descobrir coisas que são surpreendentes. Né? Então, realmente, ver a realidade, né, Alfredo? O direito está ligado à realidade, está ligado aos fatos. Eu acho que ter isso claro ajuda muito a gente a ter mais proveito nas coisas, né? Professora Roberta, quer encerrar para nós? Eu gostaria de agradecer aqui, desculpem os barulhinhos de criança aqui, mas como a gente já está no recesso, né, professor? O advogado já está no recesso. É verdade. O meu marido está na capital trabalhando, eu estou na praia aqui aproveitando. Então, eu gostaria de agradecer muito a presença do professor. Para mim foi uma aula, né? E sempre aprendendo nesse grupo. Esse grupo de pesquisa tem sido uma ferramenta importantíssima, né, para minha formação como professora e também como advogada, que a gente também aprimora as nossas próprias petições, as nossas próprias iniciais, recursos com que a gente aprende aqui. Então, eu vou fazer uma pergunta rápida mesmo para encerrar o adiantado da hora, que é algo assim que eu discuti com os meus alunos nesse semestre. Eu retomei, né? Eu já tinha dado há muito tempo atrás, meu coordenador me repassou a disciplina de contratos em espécie, que é uma disciplina maravilhosa. Você pode trabalhar a prática com os alunos, inclusive. E eu discuti com os meus alunos as alterações da Lei da Liberdade Econômica, que no 421, parágrafo único, colocou ali que as revisões contratuais devem ser excepcionais. E o mais interessante foi a inserção do 421A, que fala que os contratos civis empresariais são paritários e simétricos. E lá no último inciso, tem incisos que falam ali de interpretação, inclusive negocial. No último inciso, ele fala de novo, a revisão contratual é excepcional. Né? Então, a minha pergunta é essa, não é, professor? Foi uma alteração de 2019. Recente, né? O que seria isso, né? Essa instauração de uma simetria contratual, uma paridade contratual para todos os contratos civis. Ali não se faz exceção e colocar a revisão contratual como algo absolutamente excepcional, dando abertura ao judiciário, inclusive, para utilizar isso como argumento para não revisar um contrato, por exemplo. Então, essa é a Roberta, Aí eu diria, né, Roberta, eu acho que acontece um pouco o que diz o Venceslau, né? São normas gerais que, às vezes, na aplicação do concreto, como é que isso daí vai ser entendido? Deve ser excepcional. O que significa uma revisão excepcional? Né? Concordo que normalmente não precisa revisar um contrato. Na maioria dos contratos não precisa, evidente que não. Acho que a gente, às vezes, olha muito o caso, justamente o caso doente, né? E que tinha uma enfermidade, e daí a gente acha que todo o resto está ruim. A gente pensa, como eu estudei revisão contratual, tudo tem que... Não,
né? Tem muitos contratos que não tem muito sentido, né? Não vão mesmo ser revisados, a imensa maioria dos contratos não cabe falar disso. Mas há uma série de situações que realmente não revisar é problemático. E eu até comento isso, né? Na obra, uma hora eu falo, até que ponto que é segurança jurídica isso? Quer dizer, certas desigualdades que podem aparecer, sobrevir depois ao contrato, você empurrar aquilo e exigir que seja cumprido daquela maneira é uma insegurança que é tremenda. Quer dizer, você saber que, puxa, vai ser razoável. Claro que sempre que se fala de razoável, a gente fica com um certo medo, mas eu acho que é inescapável. É inescapável você pensar em termos de razoável, de prudente, de próximo, de adequado. São coisas que não dá para eu tabelar, né? Então, pode acontecer. Eu não sei como vai ser aplicado isso, né, doutora Roberta, né? Mas eu acho que a revisão, claro, ela é um remédio, por isso não deve ser usada excessivamente, mas ela é necessária. Tá um pouco cheira, né? Um pouco isso é a ideia de alguns que se fala às vezes, né? Que a sociedade capitalista gosta de regras fixas para ter previsão, para ter certeza, né? E, então, para garantir o comércio. Mas a gente não pode esquecer que o comércio tem que ser justo, tem que ser razoável, e essa segurança, volto a dizer, a revisão contratual bem feita, ela traz segurança, não tira, né? Ela é algo correto, algo que deve ser feito. Vocês lembram quando houve, não é de muitos de vocês, né? Mas na época do Plano Real, teve um momento em que muitos contratos de financiamento, né, de arrendamento mercantil, concretamente, acabaram tendo um desequilíbrio grande. Foram para os tribunais, né, para se ver, e acabou se admitindo a revisão para todos aqueles contratos. Hoje seria aceito com base nessa lei? Vamos ver como os tribunais vão utilizar. Mas eu desconfio, doutora Roberta, que ela sempre vai ter um espaço aí para entrar a revisão. Não tem jeito, né? Ela não deve ser abusada, né, porque, né, mas sempre vai ser aplicada. Apesar dessas normas... E o que significa esses contratos paritários? Boa pergunta, né? O contrato, em princípio, deve ser realmente paritário. Agora, falar isso nos contratos empresariais, qual que vai ser o efeito dessa norma? O que vai modificar? Vamos esperar para ver, né, doutora? Eu não sei dizer também assim de cara, né? Perfeito. Então, a gente encerra com chave de ouro, né, agradecendo ao professor Renato, né, e a todos os que acompanharam as atividades do grupo nesse ano de 2022, né, desejando a todos um Feliz Natal, né, próspero Ano Novo, e que 2023 seja um ano de muitos reencontros, né? Até a próxima, pessoal. Obrigado, viu, gente? Muito obrigado, a paciência, a atenção, viu? Feliz Natal a todos. Feliz Natal para todos. Feliz Natal para todos. Tchau.